salve galera ligada no canal Filme DJ, tô aqui com a Sensei Priscila. Hoje nós vamos estar demonstrando mais algumas coisas básicas, né, do Karatê, na minha segunda aula. Faixa atendendo branca. a pedidos, faixa branca. Só o kimono, que não é nem de Karatê, nem de Jiu-Jitsu, hoje é de Judô. Hoje o kimono é de Judô, que é um pouco mais parecido, não tem tanto pet, não tem tanta coisa. E Sensei vai estar passando base hoje, né? Vamos falar um pouco de base. A base Zenkutsu, Kokutsu e Kibadachi. No Karatê existe mais de 10 bases, variações de base. Só que naturalmente a gente fica em Shizentai, que é uma base natural, onde a gente não precisa gastar muita energia. E dela já tem uma outra variação, que é a parte de Hansokudachi, Hisokudachi. Os dois pés paralelos, os joelhos sempre destravados, para a gente não ter que acumular energia e sempre estar preparado para fazer alguma coisa, se defender, contra-atacar. Então a gente nunca fica totalmente a postura rígida, sempre relaxado, para a partir daí fazer um próximo ataque, uma próxima defesa, o que precisar. Então, Hisokudachi é o que a gente começou na primeira aula, fazendo as demonstrações de soco. Lembrando que a mão de trás, que fica na altura da cintura do quadril, fechada, e a da frente sempre lá com o punho para baixo. Então só trocando, isso, relembrando um pouquinho mais alto aqui no quadril, trocou ni, aí sempre que vai, aqui ó, elas se encontram e vai lá para frente. It, se encontra sempre junto e voltou. Precisa de praticar, não treinou nem em casa. Não. Tudo bem, é assim mesmo, uma aula por semana é bem difícil. Vamos lá, it, aí, ni, pra baixo, punho, sam, ti, parou aqui no meio para relembrar a parte técnica, go, isso, roku, para no meio, shit, para no meio, hat, kyu, ju, para no meio, it, e amei, relaxa. Aí a gente já relaxa. Vamos passar então a parte que a gente já programou para hoje, são as bases. Como eu disse, tem mais de 10 variações de base no Karatê, no Shotokan. E entre os outros estilos, acredito que também tem essas variações. Hoje vamos começar com a Zenkutsu, que é uma base mais de ataque e contra-ataque. Ela é uma postura Zenkutsu, ela é de frente. Tem a variação de frente, tem a variação de lado, que é onde a gente pode fazer mais a defesa para fazer o contra-ataque. Isso. Como a gente fez a defesa, lembra? A defesa para cima, um pouco mais acima da nossa cabeça, protegendo, tira o golpe e lança o quadril já com o impulso da perna de trás para fazer o contra-ataque. Partes técnicas dessa base, pode ficar com essa perna aí mesmo, só pra gente demonstrar pro pessoal. Peso mais na perna da frente, a gente fala que não pode enxergar o nosso dedão, então tem que dobrar bem a perna da frente, 60% do peso da nossa perna da frente flexionada. A perna de trás ela vai ficar ligeiramente flexionada, porque a gente precisa ter o sistema de mola pra gente impulsionar o nosso corpo. Tá. Dúvida? Não. Beleza? Não podemos ficar na mesma linha, senão a gente desequilibra. Então a gente é na largura do nosso quadril, essa base. Então cada pessoa tem a sua base, não tem uma medida correta. Tem a medida de cada pessoa, que é a largura de um quadril, e aqui é o comprimento, são 2 quadris, que normalmente o pessoal consegue encaixar, ficar numa postura boa para você se movimentar. Se você ver, tá um pouquinho ainda alinhado, coloca um pouquinho mais o pé para cá, aí você tem que estar um pouco mais confortável, tem que estar estabilizado. O quadril sempre paralelo ao chão. Então a gente pode, por exemplo, fazer aqui embaixo, preparou, isso, guardou aqui a mão no quadril. A gente pode dar o soco com o braço de trás, a gente tem que impulsionar com a perna de trás, por isso que ela fica um pouquinho dobrada. Voltou, isso. Pode impulsionar dando soco para frente, isso. Aí,
Ni. Sam, voltou. Aí, Chi. Aí, Iame. Relaxa um pouquinho. A gente faz tudo de um lado, faz do outro. Certo? De esquerda vai ser bem difícil. Né? Normalmente, judoca treina só um lado? Não, o judoca treina os dois lados. Os dois lados. É, mas tem a debilidade também. Tá certo. No karatê a gente tenta equilibrar, exatamente. Então a perna direita, isso. Dobra a direita, entre 60% e 70% do seu peso dobrado aqui na perna da frente. Lembrando que é uma base de Zenkutsu, frente, postura à frente. Zen, frente flexionada, postura frente flexionada. Perna de trás levemente dobrada, certo? Porque a gente tem que ter essa compressão do nosso corpo, que ele é uma mola, para explodir no próximo movimento. Vamos fazer a defesa para cima que a gente já fez na primeira aula? Então começa aqui na defesa. A gente já está na base Zenkutsu Dachi Rami. Estamos de lado porque a gente está fazendo uma defesa. Isso, levanta um pouquinho aí. Não precisa baixar a cabeça. É o ombro que vai, o braço que vai. Isso. Aí um pouco mais para lá. Cabeça fica. Isso. Aí. Agora a gente vai dar o soco com o braço de trás e guarda a defesa. Isso. Volta a defesa lá. Ni. Isso. Soco. Sam. Isso. Chi. Go. Roko. Shich. Hach. Arruma essa defesa. Isso. Kyu. Ju. Parou aí. Aqui, ó, a gente não pode. Pessoal que tá vendo aí o canal, não pode colocar joelho para dentro, sempre joelho para fora, o máximo possível, e não pode ficar variando o joelho. Esse joelho é fixo aqui, certo? Então não pode ficar mexendo. Uma vez feito a base, é aqui que fica, fazendo o seu Kihon parado. Defesa para cima, Gyakuzuki. Como o pessoal pediu também, um pouquinho da parte de contra-ataque. Então a gente fez Ageuki, a defesa para cima, lembrando a base aqui certinha, Ageuki, Gyakuzuki, Ageuki, Gyakuzuki, Ageuki, Gyakuzuki. Lembra, ó, tem que ter essa mola pra gente conseguir penetrar no oponente. Essa foi a primeira base, Zenkutsu Dachi. Lembrando a variação de defesa Rami, e quando contra-ataca, Zenmi, que a gente fica virado o quadril totalmente de frente. Próxima base, Kokutsu Dachi. Um pouquinho mais chatinha. A gente começa ensinando para os iniciantes. Já fez balé? Não, balé não. Então a gente começa com um pé apontado 90 graus, um ângulo aqui de 90 graus entre os nossos pés, porque normalmente a gente faz assim, ó, no balé, certo? Então a gente faz aqui, ó, vai ficar nessa base, um pé apontado para lá, na mesma linha do calcanhar, a borda externa do pé direito. Essa é uma base mais defensiva. Isso, perfeito, Fio, isso aí. Aqui a mesma coisa que da outra base. Esse joelho não pode ficar mexendo, então ele tem que ficar bem na direção do seu dedão. Arruma esse pé mais pra cá. Isso, perfeito, dobrou. Peso vai ser mais na perna de trás. Entre 70% do peso na perna de trás. Pode colocar a mão na cintura assim, ó. Isso. Dobra a perna de trás. A borda externa do pé tem que estar alinhado com o calcanhar de trás. Por que essa base é um pouco mais defensiva? Porque tá vindo um golpe, alguém vai tirar o nosso pé, passar uma chibaré, a gente já consegue manter o equilíbrio para fazer um chute. Exatamente. Então alguém, por exemplo... Acho que eu vou deixar você aqui na minha frente para eu poder copiar você. Perfeito. Então aqui, ó, a gente tá aqui,
pode manter aqui só pra gente praticar um pouco da base. Ela 70%, o outro pé apontado pra frente, borda externa, alinhado com o calcanhar. Por que é uma base defensiva? Alguém vem bater, vem tirar, passar um chute, a gente consegue jogar o peso na perna de trás que já tá 70% e dar um chute e conseguir esquivar desse chute, que a pessoa vai passar um hashi. A mesma coisa do outro lado, tudo que faz de um lado faz do outro. Tava queimando a perna aí já? Pra caramba. Dobrou, alinha o pé de trás com o seu joelho. Isso. Aí mais pra cá. Aí, perfeito. Aponta o pé pra lá. A borda externa do pé tem que estar alinhado com o calcanhar. Perfeito, viu? Colocou a mão na cintura. Aí, essa é a base Kokutsu Dachi. Postura posterior flexionada. Perna de trás flexionada. Então, como eu falei, é uma base mais defensiva. A parte de andar depois é a perna da frente. Isso é um pouquinho mais avançado. Primeiro a gente pratica algumas coisas assim. Daqui, a gente comumente, o pessoal que conhece, a gente faz uma defesa que chama Shutouki. Isso, que a gente bate essa parte aqui, ó, da mão, a faca da mão, que ela vem como se fosse uma faca descendo aqui da altura do nosso ouvido. Isso, vira a mão, perfeito. Ela desce como se fosse uma faca. Aí é nessa base que a gente normalmente costuma praticar essa defesa. Quando a gente anda Shutouki, é em Kokutsu normalmente praticado, certo? Certo. Já fez de um lado, fez do outro. A terceira base é o Kibadachi. Acho que no judô é o Jigotai. Jigotai e Tai Sabaki. Isso, o Tai Sabaki vocês fazem pra sair do pra movimentação, golpe. Mas é parte do Jigotai. Ok. Né, que é aqui e... Que seria a esquiva do judoca. Não sei se é a esquiva do karateka também, o Jigotai, com o Tai Sabaki. Não, a gente faz o Tai Sabaki um pouco avançado. É bem avançado. Bem avançado, porque eu tô lutando com você aqui, né? Então essa aqui é a nossa postura de Jigotai. E quando você me empurra querendo me levar para lá, eu faço... Entendi. Eu uso o Tai Sabaki e o Jigotai. E a mesma coisa também... O Jigotai pode ser uma defesa. E o Tai Sabaki para desviar, para usar a sua força ao meu favor. Certo. Então se você vem me dar um soco, eu vou usar esse... Perfeito. Como defesa também, né? Entendi. Diferente daquela esquiva... Da esquiva de boxe. Isso, que trabalha o pêndulo e tal. Ok, perfeito. Entendi. A próxima base chama Kibadachi, são os dois pés paralelos, dobrados, a postura retinha, centro de gravidade no meio. O que acontece? Não pode o pé virar, senão já é outra base. Os dois pés virados bem pra frente, joelho pra fora. Isso. Como se põe aqui na cintura a mão, aí arruma a coluna. Mesmo estando com dor na coluna hoje, é assim que tem que fazer. Perfeito? Esse Kibadachi. Normalmente em Kibadachi a gente dá um soco andando lateralmente. Então, a gente tá aqui, a gente cruza e chuta. Normalmente a gente faz isso. Tem alguns katas que também, katas da Ryan Sandan, tem Kibadachi. Perfeito. Estamos aqui. Gira os dois pés pra frente. Mais ou menos isso. Só tem que alinhar os dois pés virados pra frente. Isso. Os dois pés bem alinhados à frente, joelho pra fora. Arruma o pé pra frente. Aí, é o que é mais difícil. Tem que travar aqui, colocar a postura correta, olha pro lado, arruma a coluna. Isso. Olha pra onde vai fazer o golpe. 1 e 2. Isso. Aqui tem que cair na postura também.
Da mesma forma que saiu, fica. Aí, perfeito. Arruma a coluna. Aí, encaixa. O quadril que encaixando fica certo. 1 e 2. A gente agora praticou o Yokogeri. O pessoal queria um pouquinho de chute. Yokogeri, a gente costuma praticar nessa base em Kihon. Legal. Eu acho que assim, hoje para o pessoal tá bom, né? Trabalhamos 3 bases. 3 bases fundamentais do Shotokan. Bacana. E hoje eu tô de faixa branca, né? Hoje tá de faixa branca, a pedidos. A pedidos. E puxões de orelha. É verdade. Mas não foi minha pretensão, viu? Foi, sim, não, mas como tá no seu canal, acredito que o pessoal deveria ter entendido, né? Exato. Mas o que você pode passar hoje da parte filosófica pro pessoal que está iniciando? Iniciando. O pessoal que está iniciando, eu acredito que vai ser um pouco... A parte filosófica é difícil para a pessoa que está iniciando. A gente costuma falar para ir fazendo, acredita que lá na frente você vai ver o que vai acontecer. O meu sensei fala isso. Ele fala, não vou te falar agora o porquê, mais pra frente você vai descobrir sozinho. Só que a gente fica naquela ânsia, né, de querer saber o porquê, como, para que vai usar, para que vai ser importante. A gente tenta demonstrando em golpes. Para que serve isso? Para isso, como a gente estava fazendo nas bases. Para que essa base serve? Aí eu fui e demonstrei. São questões que o iniciante se pergunta pra gente, e é importante responder. Uma parte importantíssima é a parte inicial. Por que a gente começa em Mokusô? Muitas pessoas perguntam o que é Mokusô, né? A parte que a gente prepara a mente para fazer a aula. Então a gente limpa totalmente, a gente fica num papel branco para a gente receber as orientações do sensei, do professor, do instrutor que estiver dando a aula. Então a gente começa a aula sempre assim. Não sei se isso eu não sei não, eu tenho quase certeza que muitas academias não existe mais Mokusô. E eu acho importante. No judô ainda tem. Ainda tem Mokusô, né? Mokusô é isso aí, a concentração, o limpar a mente. Só que no judô a gente faz um Mokusô no final. No karatê no começo? No começo e no final. Porque a gente retorna para nossa vida, para nossa rotina. Às vezes eu falo assim para os meus alunos, pensa nessa parte final do Mokusô, o que você teve de aula, revê um pouquinho e aí você vai para sua rotina. Para quem não sabe o que é um Mokusô, antes do Mokusô vem o que? Tsukai. Isso. Aí a gente primeiro concentra, né? Faz o Mokusô e depois a gente cumprimenta no karatê o Shomen-ni e depois o Sensei-ni. Tá bom. Então seria como no karatê, o início? No início a gente prepara, fica em 6A, que é a nossa postura inicial aqui, no caso. Aí a gente, por exemplo, eu puxo o Mokusô, a gente cerra os olhos, concentra, limpa a mente. Pode até fazer uma pequena flexão do pescoço, da cabeça. Aí eu anuncio o Yame. Aí, no caso, se tem o sensei, o Shomen, a gente faz o Shomen. Faz o Rei? Isso. Faz o Rei e depois o Sensei. Aí Sensei-ni, Rei. Então, é isso aí, galera. Um pouco da parte prática, um pouco da parte filosófica e meus agradecimentos a Sensei Priscila aí. Fantástica aula.